A economia brasileira, alguns dizem que o Brasil tem a vocação agrícola. A formação brasileira começou da produção agrária. Ao longo do tempo, o Brasil se transformou, alguns dizem, no celeiro do mundo. A região onde nós vivemos, aqui no noroeste do Paraná, é uma região diferenciada quando se fala de produção agrícola, produtores agrícolas, estrutura do solo. O Paraná tem, junto com o interior de São Paulo, iniciando inclusive no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o sistema cooperativo dentro da produção agrária. Um grande associativismo que gera resultados até hoje para a nossa região. Mas quem são as pessoas que fizeram isso? Uma delas é com quem eu vou conversar no Capital e Poder, talvez uma das figuras mais importantes da construção do cooperativismo no Paraná, na região noroeste do estado. Eu já falei com ele inúmeras vezes sobre produção agrícola, tecnologia no campo, mas a história dele é fantástica. O meu convidado hoje é Luiz Lourenço. Ele já foi diretor executivo CEO da Cocamar, hoje está à frente do Conselho Administrativo. Luiz, vou chamar de Luiz. Luiz, muito obrigado pela sua presença no Capital e Poder. Uma honra. Muito obrigado, Gilson, pela oportunidade, né, de contar a história. Eu já sou um contador de história, né? E já tem boa para contar a história. É sempre muito importante, né, ver o que aconteceu. Se você olhar os anos 70, 60 para cá, a transformação que o Brasil teve, né? Enorme. Fantástica. E a minha primeira pergunta é assim, eu tive a honra de trabalhar junto com o Rogério Reco, num levantamento de pesquisa sobre a Cocamar, a formação da Cocamar. E ela começou com cafeicultores, num banco do Banco do Brasil, até assim, uma história muito interessante. Elas se reuniram no Banco do Brasil e eles não sabiam que estavam montando uma das maiores cooperativas do Paraná e uma das 10 maiores cooperativas do país. Mas enfim, lá estavam eles voltados para o café, para a produção cafeeira. Lá na década de 1960 isso estava acontecendo. Exatamente. Aí a Cocamar surgiu. Hoje o cooperativismo, a cooperativa, é uma empresa enorme, é uma grande empresa, que envolve tecnologia, produção agrícola. E Luiz Lourenço, aí você me corrija se eu estiver errado, você é um homem do campo, um homem, né, de origem agrária, e você entrou na Cocamar como um funcionário qualquer, você fez uma carreira dentro da Cocamar. Sim. O que é o cooperativismo, Luiz? Como é que é entrar nesse mundo e viver uma vida nesse mundo? Bem, é muito interessante. A primeira coisa importante, o cooperativismo é muito forte no Paraná, no Sul, praticamente nos 3 estados do Sul, porque tem pequenas propriedades. Então, uma pequena propriedade, que foi fatiamento da colonização para o café, são pequenas propriedades. Com o problema do café, que acabou se autodestruindo, né, por excesso de produtividade, a gente acabou tendo que mudar para os grãos. O algodão teve uma fase muito boa também nos anos 60, e depois veio os grãos a partir dos anos 70. Quando você fala grão, soja e milho. Basicamente isso, né? E essa transformação, se não houvesse uma cooperativa para apoiar esses produtores, ele não conseguia negociar. Quem eram os compradores na época? Eram multinacionais, uma Sambra, que não existe mais, Anderson Clayton, são empresas que eram multinacionais e com a diminuição, com complexidade do algodão, até andou um pouco, tinha um valor agregado melhor. Quando chegou no grão, talvez eles foram embora, simplesmente não ficaram aqui. Então, a cooperativa assumiu esse papel no estado inteiro, né? E há quem ainda avance com projetos integrados, do que a gente está fazendo, peixe, carne bovina, carne suína, tem todo um tipo de integração. Imagina um produtor pequeno, você vai vender lá, que jeito? Então, Luiz, você começou, você é filho de produtor agrícola, você veio para cá, como é que você veio para o Paraná? Como é que foi? Qual é essa história? Você nasceu aqui no Paraná? Não, eu nasci em Garça, estado de São Paulo. E meu pai trabalhava meeiro de café. Ele pegava uma quantidade de café para cuidar e casou cedo. E eu nasci em 42. Muitos irmãos, que aquelas famílias grandes ainda? Os meus pais eram famílias grandes. Já no meu caso só eram 4. Já diminuiu, né? Já estava no degrau, no outro degrau, já, né? Que hoje é 2, né? Menos. Antes era 8, 10 irmãos. Não, a família do meu pai era 14 filhos, mais 2. O que era um baita currículo para trabalhar no campo. Quantos filhos você tem? Tinha 2 viúvos, se casaram, né? Um trouxe 2, outro trouxe 5, eles juntaram e aí tiveram 14. Total 14. Então você é filho de trabalhador agrícola? Trabalhador agrícola. Meu pai sempre mexeu com café. Então a gente veio para o Paraná em 1947.
Eu vim para Marialva. Eu tinha só 5 anos, quase 6 anos. Vim para Marialva, num sítio ali, quilômetro 10, estudei inclusive lá, os meus estudos iniciais, foi andando quilômetros para chegar na escola, né? E como é que você nunca era perto. E sempre escola fechada, não tem professor, só tem professor até o 2º ano. Ter uma escola já era muito raro naquela época. Era muito complicado, né? Então, uma das coisas que me salvou foi meu pai, né? A insistência dele em eu estudar. Sempre procurou encontrar uma escola ao meu alcance para que a gente pudesse estudar, eu e meus irmãos. Eu perdi um irmão muito cedo, né? Com 8 anos, meu companheirão, e aí ficaram duas meninas, minhas 2 irmãs, a Leonice e Nilda. Aí você estudou, fez até o curso Não, superior? aí quando eu chegou em Marialva, a gente, geada, destruiu o cafezal, meu pai se arrasou, meu pai, eu vi o pai chorando, né, que uma das coisas mais tristes do mundo foi uma geada, que o cafezal estava lindo, lindo, eu me lembro disso. Aí ele mudamos para o Miosote, aqui próximo de Maringá. Aí também, café, também não deu certo. E aí viemos para a cidade, até os 13 anos eu trabalhei na roça. Aí a gente começou a fazer várias coisas, aí fui para o ginásio, aí eu fui... Aí você continuou a vida na educação? E aí arrumei um emprego, já aos 18 anos arrumei um emprego de office boy numa empresa multinacional, fui para essa empresa, virei o gerente dela, tive muito sucesso também, porque eu entrei com o office boy em 60, 62, 63 já era o chefe do escritório, 66 eu assumi a gestão da empresa, a gerência. Então eu tive uma evolução rápida. Aí você foi para Cocamar em 72? Aí, na verdade, essa empresa fechou. Né? Fechou. Que empresa que era, Luiz? Volcart Irmãos Limitada. John Coward. Não, Volcart. É uma empresa suíça, irmãos. Era uma empresa que trabalha com café e algodão. Então, ela fechou. Simplesmente o pessoal falou, não dá, complicou. E aí, eu fui convidado pela Cocamar para ir para a Cocamar. Por quê? Porque tinha um gerente que trabalhou comigo na Volcart que já estava na Cocamar. E tinha o presidente Constâncio Pereira de Dias da Cocamar, que é saudosa memória, pessoa inteligentíssima, né? Empresário de uma visão extraordinária. Ele me convidou também, porque era meu amigo. Então vem aqui trabalhar comigo. Para onde vou? Qualquer coisa aí. Auxiliar, não sei do que eu fui lá, né? Até baixei o salário. O que queriam era você trabalhando lá. Eu até fui para lá com um salário menor que eu tinha, porque eu era gerente, então não... Mas aí, rapidamente, eu cresci dentro da empresa. Como é que é vivenciar uma empresa como a Cocamar, que você, desde o começo, a Cocamar tinha poucos anos, quando você entra para... Acho que ela tinha 7 anos, talvez um pouco mais que isso. E você entra lá e a empresa tem momentos. A Cocamar teve muitos momentos. A gente pensa que a Cocamar foi sempre um sucesso. Não foi. Teve momentos críticos, né? Muito críticos dela. Sim. E você sempre esteve nela. Hoje a gente tem pessoas que ficam muito pouco tempo numa empresa e vão para outro trabalho. Então você vivenciou a história da empresa. Qual o significado que isso tem na sua carreira, na sua construção? Em alguns momentos você falou assim, pô, vou sair daqui, vou embora, vou ficar... Chegou. O casamento com a Cocamar foi como isso? Eu cheguei lá e andei dentro da empresa por uma coisa simples, não, complicada, porque é a comercialização, né? A gente tinha que fazer comercialização de produtos que eram direcionados à exportação. O grão, soja, na época, era praticamente todo ele exportado, o grão. E aí, um dia, o presidente Constâncio chegou e disse, olha, vendemos 3.000 toneladas de soja para a empresa tal lá na Suíça. Qual é o preço que você vai colocar no quadro? Aí ele falou, tem que fazer o cálculo. Aí não tinha ninguém que fazia aquele cálculo, ninguém conhecia, né? De onde vem o preço, qual a origem, né? Dólar, porto, transporte... Desculpe o termo, é uma coisa completamente amadora, quer dizer, tinha um grande negócio para frente, mas ninguém sabia lidar com... Fez para depois resolver. Entendi. Vamos voar, depois vamos construir. O primeiro negócio foi feito assim, no escuro, absolutamente no escuro. Bom, aí eu fui atrás dos meus contatos, né, tentando organizar, buscar informação, e acabei organizando, olha, o preço tal. Tudo bem. Daí para frente eu virei o comercial da cooperativa. Então, ou seja, aquele dia você acabou de inaugurar uma nova função na empresa. Exatamente. Não tinha essa função lá dentro, porque era uma coisa bem simples antes. Né? Para o nosso público entender, isso é década de 80, 70? Isso dos anos 70. 73, 74. Lembrando que hoje você senta num computador
acesse e a resposta vem na hora. Você tinha que entrar em contato com profissionais, economista, contador. E lembra que naquela época uma ligação telefônica era uma coisa difícil. E na região não tinha profissionais para você buscar em São Paulo. Então não era uma coisa fácil. Foi um aprendizado mesmo pela rota de sofrimento. Sofrimento, exatamente. Exatamente. Então, aprendi a fazer a comercialização e depois ela começou a melhorar. Hoje, como você disse, eu tenho um computador lá, o meu pessoal tem computador lá que tem todas as pontas, é o farelo, é o óleo refinado, em tempo real, o diesel, quanto custa o grão, se o grão dá resultado, se a industrialização dá resultado. É uma tela imensa. Eu comecei recebendo uma ligação telefônica. Hoje Chicago fechou e tal. Hoje Chicago. Aí eu usava aquele no fechamento. Que era uma ligação por dia quando fechava a bolsa de Chicago. Fechava. Aí eu pegava aquele dado, valor, colocava no dia seguinte o preço. Que era o mais atualizado que tinha. Depois chegou as maquininhas que apareciam, uma cotação e foi. Luiz, deixa eu dar uma pergunta. Eu sei que a gente vai retomar a tua história, mas é importante. Você vem de uma geração em que o ser humano tinha que buscar aprender e se qualificar, às vezes dentro da própria função, construir uma qualidade e uma capacidade de trabalho melhor. Hoje a gente tem tecnologia em larga escala. Hoje você tem pessoas que estão vinculadas às suas funções à tecnologia. Precisam. Até está falando daqui a pouco, eu quero tocar nisso. O produtor agrícola do seu tempo, do tempo do seu pai era uma coisa, o produtor agrícola de hoje é outra figura. Sem dúvida. O ser humano, na sua opinião, até do próprio agronegócio, mudou muito quando se pensa em trabalho, dedicação a trabalho, aprender com o trabalho. Você considera que a gente melhorou como ser humano nesse tempo todo, vivenciando as coisas que você vivenciou? Para dar resposta de uma necessidade da empresa, eu tinha que buscar, conhecer, me comprometer. Hoje as coisas são mais fáceis. A facilidade prejudicou ou melhorou o ser humano? Não, eu vejo o seguinte, o antigo cafeicultor era uma pessoa que trabalhava demais, né? Era uma pessoa sol, né? Se falava na época. Nasceu o sol, está na roça. E é trabalho físico o tempo todo. Físico. Então, ele valorizava muito, era muito tradicional nas suas ações. A questão da melhoria tecnológica no setor agrícola, chegada de tratores, máquinas colhedeiras e tal, elas foram transformando. Então, muita gente que veio de trás, ela não conseguiu acompanhar isso. Nós temos produtores até hoje que não deixam o filho dele, que tem uma capacidade tecnológica, não é igual dele, que ele não pode fazer o que o pai não deixa fazer. Até hoje nós temos. Né? Ou seja, o pai trava a intenção do filho de trazer tecnologia para a gestão. A gente fala, olha, você tem que ter palhada na sua lavoura, porque a palhada conserva a água e melhora, né, a adaptação da planta, melhora a produtividade. E para quê? Como é que você coloca? Coloca plantando o milho com braquiária. Né? Aí a braquiária, depois do milho, sobe, aí você desseca e planta soja, plantio direto em cima dessa palhada. Tem hoje produtores que não deixam o filho fazer isso, e isso é uma prática corriqueira, já não é normal. Por apego a uma prática e a tradições, por mais que não seja produtiva, por mais que não tenha lógica, por mais que seja incoerente. Não é absolutamente. Então, a absorção tecnológica, ela foi por gerações. Né? Agora, a coisa está muito fácil. Mas ela veio arrastada, né? Porque tem muita gente que segurou essa coisa, se desenvolvendo, porque não se adaptou. Mas o ser humano, a valorização do ser humano hoje, e no tempo que você tinha lá, voltando àqueles cálculos que você fazia, você foi chamado para Cocamar pela consultância? Vem cá que eu quero você. Era mais humana as relações? Hoje elas são menos humanas? Não, as relações são completamente diferentes. Inclusive no relacionamento dia a dia, trabalho, né? Uma coisa era muito mais trabalhoso e mais dedicado. Que também não tinha instrumentos, né, para facilitar a tua vida. Você tem que trabalhar. Às vezes eu calculava a soja na maquininha. Quer dizer, então você imagina quanto tempo demorava para fazer isso. Então a coisa foi chegando ao final, onde as coisas estão muito mais fáceis de ser feitas, as decisões são muito mais simples de tomar e as pessoas estão muito mais preparadas. Então, mas se você olhar, é uma questão de geração, né? Agora, Luiz, você foi esse homem que entrou na Cocamar, começou dessa forma, mas você galgou na Cocamar uma carreira muito legal, muito bacana. Você chegou à liderança da cooperativa e fez grandes mudanças para ela. Vamos com calma que a gente vai chegando lá. Tá. Nessa trajetória toda, a Cocamar passou por altos e baixos, momentos difíceis.
Como que você se vê como uma pessoa dentro de uma cooperativa, que é uma grande empresa, mas ao mesmo tempo tendo que construir uma carreira num lugar que talvez os momentos mais críticos foram os momentos mais decisivos da sua carreira? Você acredita que aonde o Luiz Lourenço, que virou esse líder dentro do cooperativismo, nasceu? Aonde que você pensou assim, não, vamos encarar o problema? Teve esse ponto. Eu fui o comercial, da cooperativa, era contratado como funcionário, depois como diretor, assumi uma diretoria como diretor conselheiro, e aí fui tocando a minha vida na comercialização. Em seguida, por algumas razões, eu assumi a parte industrial também, né? Então fui agregando funções. Funciona. Chegou perto dos anos 85, o presidente Constâncio Pereira Dias tinha problema de saúde e tal, ele pediu afastamento e saiu da cooperativa. Disse, olha, eu vou embora, fez tudo que tinha que fazer e foi embora. Cuidar da vida dele e da saúde dele. E aí a gente começou a ter uma diretoria muito grande, muito desagregada. Nós tínhamos 6, 7 diretores, é muita coisa. Então ali criou um desentendimento. O Constâncio era meio que uma unidade entre todos, ele conseguia fazer a liderança necessária. O Constâncio era o líder mesmo, né? Reconhecidamente um líder. E aí perdemos a liderança. Então quando chegou perto do final dos anos 80, que foi uma década horrorosa, né? 88, 89. Naquela década, se você olhar o histórico, né? Nós tínhamos dólar 2,1 por 1, né? Uma coisa desse jeito. Quando chegou ao final da década, tinha eleições. E a minha posição é o seguinte, tem que fazer uma reformulação na estrutura diretiva. Então, não dá para ficar com 6 diretores, cada um num canto, ninguém se comunicando. Numa cooperativa, lembrando que quem elege são os cooperados. Então, nessa data, a minha decisão era a seguinte, ou faz uma reformulação, muda toda a diretoria e cria um outro ambiente para discutir a reestruturação, precisava reestruturar, ou eu saio e vou embora. É aquela história, podia ter ido embora, era opção, né? Mas, e aí resolvi enfrentar, e acabei dizendo, olha, meus companheiros serão esses não quero. E aí ficou uma chapa para lá, outra chapa para cá, e eu ganhei a eleição. Ganhei a eleição por 80% dos votos. Quer dizer, foi avassalador, né? O que é ótimo, significa que tinha respaldo grande, a grande maioria. Porque até precisava, porque a situação econômica da cooperativa era muito. E numa cooperativa, complicada. Os cooperados são tudo para a cooperativa. Absolutamente tudo. Se eles não apoiam, se eles estão divididos, complica muito. Tem jeito. Então, eu ganhei a eleição e aí fui para as reformações da administração. Foi aí que você virou diretor executivo da Cocamar? Aí eu virei presidente executivo. Aí eu fui eleito presidente executivo. Pergunta, só por curiosidade, teve momentos que você falou assim, gente, que decisão errada que eu estou... Não, eu não devia ter feito isso. Eu ganhei a eleição e todo mundo me cumprimentando. Era um peso, porque eu sabia das responsabilidades que vivia. Meus parabéns, então você vai continuar bem isso. Muitos funcionários, uma festinha aqui. E eu até usei uma expressão, gente, agora o ritmo é um pouco diferente, nós vamos colocar um trator atrás de vocês, se vocês andarem mais que o trator, perfeito, senão vai passar por cima. É a tese que eu coloquei para eles, não temos que reformular. E aí foi feita uma reestruturação enorme, gente embora, cortar, terceirização. Isso eu queria te perguntar, terceirizações. Porque a cooperativa já vinha de um histórico, claro, né? Constância de muito tempo, todo líder tem um perfil de conduta e tal. Quando você vai mudar, isso mexe com todo muitos interesses, muitas pessoas, muitas formas, hábitos que as pessoas tinham. Exato. Isso é muito difícil, Muito difícil, Gilson. Foi um período para mim, o ano desgastante. Assim. 90 a 2003 foi muito difícil, porque aí nós pegamos essa primeira fase minha, que fizemos uma reestruturação, aí veio o Collor, colocou, veio depois o Fernando Henrique Cardoso, colocou outro. São 3 planos horrorosos, que cada um deles provocou um estrago, não só na Cocamar, na economia como um todo. Lembra, os bancos quebraram, muita gente... As empresas endividadas, algumas delas com dificuldade de cumprimento de contas. Você pega uma Cotia, uma grande cooperativa que nós tínhamos, fechou em 94, né?
Então, bases nipônicas, inclusive, eram produtores japoneses, muitos deles, né? Muitos tidos como honrados, né? de serem... Não, gente muito séria. E eu tinha o pavor de ter chegar a um final desse. Então, e você na liderança da empresa, Exato, ou seja, a única coisa poderia dar mal comigo em frente à empresa. Era um dilema para mim, pessoal. E aí eu trabalhei pesado mesmo em reestruturar. A gente fez muitas terceirizações, como eu disse para você, cortamos muita coisa, diminuímos patrimônio, vendemos patrimônio que não tinha validade, fechamos unidade, é tudo traumático. Ou seja, você meio que deu um passo para trás para poder depois ir um pouco para frente. Tem um fato interessante que eu cheguei e vamos fazer a gestão do cooperado. Quem é o cooperado que está com a gente e quem é o cooperado que está aqui por estar aqui. Entendi. Então, movimentou, é cooperado. Não movimentou, inclusive a lei determina isso. A gente tem que cortar o cidadão. Eu cortei muita gente. Inclusive meu pai um dia chegou com o filho. Recebi uma carta aqui, o que é? Papai, sim. Meu pai reclamou comigo. Mas eu fiz um corte na sociedade. Seu pai escapou, gente. Não, eu fiz um corte na sociedade rural de Maringá na época, né? Saíram muitos diretores que não tinham movimento cooperativo. Eram pecuaristas, então não tinha movimento. O Camargo era grão já, né? Aí foi terrível para mim. Foi o início do que você chamaria de profissionalização da cooperativa. Sim, foi o início. O que ninguém... Isso. Vamos pensar assim, o Brasil... Tendo um produtor agrícola, um empresário tradicional, muitas vezes, você já fez algumas críticas em relação a isso para mim, com a mentalidade muito limitada para o empreender. Às vezes é um excelente cara, montou um bom negócio, cresceu, mas ele tem uma certa limitação. Não, ele tem um limite, né? Às vezes tem gente que tem Aí limite. A linguagem com o cooperado foi diferente. Como é que foi essa linguagem com esse produtor que não é muito afim de mudar e você veio falar de mudança? Não, ele acabou aceitando bem. Eu não tive dificuldade com o quadro. A dificuldade do quadro era deixar ele tranquilo, que ele entregando a produção ia receber. Ele participando da cooperativa. Exatamente. Então você não vai ter prejuízo. Eu estou aqui para garantir. A garantia sou eu, né? Que risco, hein? E nós tivemos um período muito difícil. Teve um embate com os bancos. Então nós temos 3 fases de reestruturação. Quando eu assumi, que no ano 90, 92, 93, Collor, que veio com aquele plano bloqueando. E depois veio o plano real, de fato, que resolveu a inflação, mas criou um problema imenso para nós. Então, são 3 fases. Todas essas 3 fases exigiram, uma atrás da outra, foram exigir novas ações, né? Aprimorar ainda mais a gestão, diminuir mais a estrutura, reduzir custos. E aí o produtor agrícola começou a virar um empresário, porque nem sempre... Ele já era um empresário. Foi uma época difícil para ele também, porque essa questão financeira atingiu ele, mas tinha uma certa rentabilidade, né? O produto estava com um certo preço, tanto é que a partir dos anos 2000, 2001, ali já começou a melhorar muito, né? Nós tivemos um boom bacana nesse período. Então, as questões, como hoje, juros altos, altíssimos, eram altíssimos nessa época. Isso é muito difícil de operar. Você vai ao banco, o banco te esfolava, você não tinha hoje negociação. Hoje o cartão de crédito, né, chega na sua caixa postal, naquela época para você ter um cheque era um negócio complicado. Então foi uma época difícil. Então essa foi uma fase para mim muito delicada. Então dos anos 2002 para frente, aí engrenou, aí começamos a fazer outros negócios. Já mais estruturados. Aí a cooperativa virou uma empresa mesmo. Isso, exatamente. Isso que eu queria dizer. Essa transformação dos anos 80, dos anos 90, foi uma transformação de que a cooperativa realmente ficou com uma gestão forte. A questão do agronegócio, você é um homem do agronegócio, você estuda muito o agronegócio. Eu já conversei com você inúmeras vezes sobre vários temas sobre o agronegócio. E você é autor de uma fala que, via de regra, eu lembro, e eu gosto muito. Nós estávamos conversando sobre aquilo que você defende até hoje, né? Lavoura, pecuária, floresta, você criar uma integração, preservação do solo. E nós estava se discutindo muito na região a reforma agrária na época, e nós temos um assentamento em Paranacite, que hoje funciona bem, está lá o assentamento. E você me deu uma entrevista, eu estava na CBN ainda, e você falou assim: Gilson, aquela reforma agrária
Foi a melhor coisa que aconteceu naquela terra. Porque tem muita gente que tem terra, está destruindo a terra e ela não é produtiva. E naquela época havia o risco de ele ser assumido com a reforma agrária. Então o pavor de ser, de perder a terra para a reforma agrária levou muita gente a fazer plantios experimentais sobre o arenito. Que ajudou a você dar uma outra tratamento. Era um plantio fake, né? Porque aquilo era para dizer, ó, minha terra está sendo usada. E aí ele acabou tendo sucesso. Em alguns casos deu sucesso, choveu bem e tal. Pô, caiu a oportunidade. Aí surgiu essa oportunidade de a gente começar a trabalhar o arenito como uma alternativa. Quando a gente fala de arenito, assim, terra de areia com baixa produtividade. Hoje é de baixa produtividade, mas era floresta tradicional, entendeu? Só que a forma como o solo foi tratado deixou ela pobre. Nós tínhamos café, algodão, quando isso diminuiu, foi pasto. Então você ia em Paranavaí, você via um pasto de um colonião de 1,5 metro, 2 metros. Você não viu boi, estava lá no meio. Então a terra era fertilíssima. Só que hoje, aí que está o problema da pecuária nossa, que é a tradicional, eu poderia chamar pecuária tradicional no Brasil inteiro, que tem milhões de hectares na mão dessa pecuária. Ela produz muito pouco por hectare. Ele foi degradando o solo na medida que cada boi que foi matando foi tirando a fertilidade do solo. Então hoje não tem fertilidade. O arenito nosso aqui, a maioria do arenito com essa pecuária tradicional, você não tem um solo tem traços de fertilidade. O boi ele é da forma tradicional, ele é um extrativista. Ele vai tirando a fertilidade pela boca e envenena no açougue, né? É por aí. Olha só, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. E aí como é que vocês propõem, você defende isso? De você mudar essa forma de tratar o solo, de salvar o arenito. Inclusive na Cocamar hoje tem produtores de soja em áreas de arenito que são grandes produtores. Grandes produtores de alta produtividade. O clima também não... É uma terra de areia. Surgiram várias coisas ao mesmo tempo nessa época. Os Canavaca também inventou de fazer plantar soja na areia, eles falavam, né? Então, naquele embalo, junto com ele, junto com essa dificuldade do produtor ter que dar um destino na terra, senão ele podia perder, a gente fez um projeto interessante, no final dos anos 90, 96 em diante, a gente começou a trabalhar com isso. 96. O Cocamar tem dias de campo de integração lavoura, pecuária e floresta de 96. É muito antigo. É uma coisa mais recente. Não é não, Gilson. Mas isso andou muito lento no período. Por quê? Houve um princípio de plantar soja sobre areia. Aí arava e plantava. A temperatura do solo, nessas alturas, ficava altíssima, né? Então, aí não se falava da palhada, tal da palhada que foi inventada logo em seguida. Então, ali teve um problema porque não andou bem o plantio. E tinha outro problema, que era a falta da semente resistente ao Roundup. Então o controle de pragas era muito difícil. Quando chega o Roundup, chega o GOM, que é uma forma de plantio com sementes que sejam mais resistentes. Isso, resistente ao Roundup. Você pode aplicar um Roundup em cima da soja, você não vai matar a semente. Não mata a soja, ele mata a praga. Então esse hoje é o caminho. Pô, então a coisa era muito mais complicada, muito mais complexa, se você era o início das tecnologias, né? Porque também, a partir dali também vieram muitas modificações do ponto de vista da qualidade da semente, tempo de prazo dela, como é que ela se adapta melhor. Então esse é o transgênico foi uma solução extraordinária para nós. Luiz, esse crescimento de tecnologia, que depois eu quero falar dessa integração, lavoura, pecuária e floresta, né? Que é a tecnologia para nós, hoje é uma coisa incorporada no nosso celular, nas coisas da vida. Quando ele chega no campo, eu calculo que ele causou um certo impacto, quando você percebe que a tecnologia vai, de certa maneira, ser o carro-chefe de grandes mudanças. Aí você me corrige se estiver errado. Os recordes de produção agrícola que o Brasil tem, sendo um país muito forte no agronegócio, muito é a tecnologia. O Brasil soube incorporar a tecnologia na produção agrícola. Essa transição que você acompanhou bem, ela não foi fácil. Você mesmo coloca isso. Teve resistência. É muito difícil, foi difícil planejar a produção agrícola com tecnologia. Como é que foi essa virada? As dificuldades aparecem, né? Algumas soluções, como o transgênico, ela foi muito bem entendida, porque era uma coisa assim prática, né? Com
erva daninha ou sem erva daninha. Então, mas as outras tecnologias, palhada, conservação do solo, conservação do seu ponto de vista de equilíbrio com calcário, aplicação do calcário correta, fertilização necessária, quer dizer, adubação necessária, tudo isso foi muito difícil. E até hoje, eu digo para você que temos ainda uma parte dos nossos produtores que ainda não faz isso adequadamente. Não respeitam o solo adequadamente? Não respeita. O solo não tem calcário suficiente, o solo não tem cobertura suficiente, tem uma série de defeitos. Isso é a cultura, Luiz, daquela coisa do vamos produzir o máximo que puder? A cultura terra fértil. Por isso que há uma diferença entre nós e o MT, por exemplo, o MS. Aqui era floresta, então tinha muita fertilidade. E num primeiro momento, a extração dessa fertilidade foi o grande impulso que foi dado na agricultura aqui da regional. Então, tinha solo com fertilidade, um pouquinho de adubo, mas você tinha uma produção boa. Agora, isso também, ao longo do tempo, escasseia. Né? A terra aguenta até um certo tempo. Você vai extraindo, tem uma hora para pagar. Então, nós temos aqui uma variação entre o bom produtor e o produtor de baixo. A média é até razoável. Só que da média para cima tem muita gente ganhando dinheiro. E da média para baixo tem muita gente perdendo dinheiro. Ou perdendo ou indo diretamente. Vai entrar na inadimplência, vai vender a propriedade lá na frente. E esse convencimento ainda é muito difícil. É um dos meus dilemas. Convencer o produtor a ter cuidado com o solo, recuperar o solo, porque agora tem que recuperar. Se ele não está adequado, ele tem que ser recuperado. E não é assim de uma hora para outra. Ele vai ter que fazer Mesmo com as novas gerações, é difícil mesmo assim. É que a nova geração ele não está toda lá. Tem muita gente tradicional, idoso, cabeça dura, que ainda está no comando. Então, enquanto ele estiver lá, ninguém vai mudar. Então a gente tem muito disso. As cooperativas têm tentado educar as novas gerações. Nossa, mas esse é o trabalho mais importante nosso. Porque a agricultura tem muito de familiar, da família, isso, dos exatamente. pais, então os você filhos. tem a família, o pai está lá vivo, ele ainda controla tudo. Ele ainda dá pitaco, ele ainda diz não. Ele dá pitaco não, ele manda. Eu estou sendo generoso. Diz não, diz sim, né? Para isso, para aquilo. Então ele decide. Mesmo sabendo que ele pode perder as terras, perder a empresa dele. Mesmo vendo a descida, ele não está conseguindo entender que precisa mudar. Então, o nosso dilema aqui é esse. Você vai para o Mato Grosso, ninguém pode negligenciar a construção de um solo saudável, porque lá tem que pôr o calcário, tem que pôr a adubação correta, porque senão não colhe. Ou seja, o Mato Grosso está muito à frente de nós no Paraná em relação a isso. Tecnologicamente, muito na frente. A produtividade hoje do MT é um recorde. É uma coisa extraordinária. E são grandes propriedades, grandes empresas. Porque são pessoas que aplicam a tecnologia para aquela Mas produção. aí é a mentalidade dos empreendedores, a mentalidade exatamente. do produtor agrícola. Tem muito jovem daqui que já foi embora, deixou o pai aqui e já foi para lá. Tipo, eu vou fazer a minha terra. E lá é diferente que aqui. Lá é diferente que aqui. Conheço bastante gente que deixou o pai aqui. Pai, o senhor pode ficar com a sua terra? Eu vou produzir do meu jeito. Primeiro que ele quis crescer, e foi importante isso, né? Porque sai daqui... Gerou oportunidade para o filho poder ter Isso. Mas o filho está lá tocando uma coisa completamente diferente que aqui. Então, nós temos ainda tem que andar mais um pouco para esse pessoal assim, entender que a produtividade é uma coisa importantíssima, é a sobrevivência, na verdade. Então, o que você me coloca é essa ideia de que quanto mais terra, mais produtividade, nem sempre a lógica é essa. Eu posso ter mais produtividade. Não é a lógica. A lógica é fazer o solo, porque o solo é um ser vivo. E na medida que ele vai extraindo, você vai matando. Inclusive os próprios... É como se eu tirasse teu sangue e não te desse condição de ter mais sangue. Uma hora eu vou te matar. Hoje tem uma nova tecnologia que chegou, é o micro-organismo, né? São uns seres minúsculos que trabalham lá no solo, ajudando a planta, ou trabalhando a planta, de todo tipo, né? E esses organismos vivos hoje estão sendo colocados na semente, colocados no plantio para melhorar a microbiótica do solo. Quando você deixa a terra ir
degradando lentamente, você vai matando tudo isso. Você torna... Imagina. Não tem ser vivo no solo. Deixa eu falar uma coisa que você gosta muito, paixão sua, você está à frente disso, que é o Instituto Lavoura, Pecuária e Floresta. Que é a integração do que antes você considerava rival. Você é um pecuarista, você não é um produtor agrícola. Você é um produtor, você não é um... Então, dava até briga, brigas homéricas em relação a isso. Hoje não. Hoje é possível você integrar isso. Como é que está esse trabalho? Cresceu? É uma defesa, como você falou, desde a década de 90 vocês estavam fazendo isso já. Isso hoje cresceu? Hoje nós devemos ter uns 22 milhões de hectares no Brasil, dos 40 e poucos que se planta, quase a metade já tem um processo de integração. Um processo. A integração não é isso. A integração é uma sopa de letras, né? Que você pode... Pecuária com soja, madeira com pecuária, tem tudo aí. Então, uma combinação. São várias combinações que pode ser feitas. Mas qual é a tese básica? É você ter um solo saudável, bem cultivado, que uma cultura ajuda a outra cultura. Então, você quando planta soja, logo de seguida você planta o milho, planta a braquiária dentro, junto, aí depois tira o milho, já põe o boi, já planta a soja e vai no ciclo. Ou você planta a soja, põe pasto, já em seguida, põe o boi, planta a soja de novo, ou não planta a soja de novo, continua com pasto. Uma produção constante, variada e de preservação do solo como ponto central. Basicamente é solo. Tudo isso é solo. Melhoria do solo, qualidade do solo, melhoria dos microbióticos. E a produtividade ganha com isso? Muito, mas muito. Você não tem hoje ninguém produzindo na areia, no arenito, abaixo da média. Não tem um produtor abaixo da média, tudo acima da média. Então, se você tem uma menos viável, hoje é um lugar com maior produtividade. Você tem uma produtividade média aqui na nossa região, que deve estar esse ano uns 140 sacos, você fala em alqueires. Esses produtores do arenito, que tem essa tecnologia de implantação de integração da pecuária e floresta, é de 160, 170. Eles são os líderes de produção. Eu visitei 2 semanas atrás em Iporã, um cidadão com 200 sacos de soja por alqueire no arenito. 200 sacos de soja por alqueire. Os vizinhos todos... Só para a gente entender aqui, qual que é a média, Luiz, hoje? 140. 60 sacos a mais? Sim, senhor. E a região, é doído isso, uma região maravilhosa, né? Região de terras férteis no passado, foi cafeicultura. Os vizinhos estão colhendo 70, 80. Do lado de alguém que está com 200? Do lado. Ali aqui. E eles enxergando o vizinho, olhando a grama do vizinho que está mais verde? É inacreditável isso, que ele não consegue enxergar. A gente faz isso de campo, leva as pessoas lá, está vendo aqui, tal, usa isso. E que basicamente esse cidadão está fazendo? Plantando pasto e soja. Luiz, eu estou na parte final, a conversa, se deixar, vai longe. É muito legal. Imagina. Você é uma pessoa que viveu tudo isso, está vivendo essa transição. Sim. E você teve, na COP, você discute questão ambiental, questão agrícola. O carbono está ali, nós estamos fixando o carbono. Né? E você vem de um filho de um agricultor tradicional. Você vivenciou a transformação dentro do sistema cooperativo, que para mim é fantástico, que é a grande resposta a muitos problemas da mudança da agricultura brasileira. Você, com o papel que você exerceu, Luiz Lourenço, aonde você considera que das ações que você teve, houve uma contribuição para uma agricultura melhor? E a pergunta que eu queria fechar com você: qual é o futuro da agricultura brasileira? Porque hoje a gente produz soja no Pará, a gente tem outras regiões de fronteira abrindo, tem essa mentalidade antiga do produtor agrícola, né? Enfim, a minha pergunta é: teu trabalho de transição e luta até hoje por uma agricultura mais ecológica, mas também produtiva, e o futuro da produção agrícola brasileira? Bem, Gilson, nós tivemos grandes revoluções, acho que é bom lembrar isso, né? Nós tivemos o plantio direto, né? Aqui do Paraná, gente paranaense que fez isso, Rolândia, né? Nós tivemos o milho de safrinha, não existia.
O milho safrinha é uma invenção regional. Começou aqui em Floresta, em Sertanópolis. Olha só. Olha só. Né? Eu não sabia disso. Não sabia? Não sabia disso. Então, o milho de inverno... Eu acho que muita gente está nos vendo também não sabia disso. Tudo durante o mesmo período. Isso aí. Não é por milho, naturalmente. São pessoas Você teve a sorte de conviver com esse contexto. Então, essas revoluções, e agora a integração, que é outra revolução, porque aí já é o mesmo conceito, mas mais aprimorado, né? Então, eu vejo grandes coisas que aconteceram, que vai continuar melhorando ainda ao longo. A minha percepção, o Brasil tem 160 milhões de hectares de áreas de pastagens. Deve dar uns 100 milhões, estima a Embrapa, de 80 a 100 milhões possíveis de ser incorporado para produzir integração lavoura-pecuária. Sem deixar a pecuária. Então, essa é a ideia da Embrapa. Você sabe, hoje a gente planta 50 milhões de hectares. Só que dá 80 porque você planta inverno também, né? Então são você tem um ganho aí. Na mesma terra produz 2 vezes. Então, o que nós temos aí de terra para chegar e para o futuro, um estoque de terra para o futuro. Que é onde está a pecuária tradicional. Exatamente. É algo que pode mais que dobrar a nossa produção atual, de 370 milhões de toneladas. Sem que a gente deixe de ser também produtor de carne. Uma árvore sequer precisa ser derrubada. Simplesmente pegar o pasto que está degradado lá e transformar ele nessa tecnologia que vem aí. Não estava programando essa pergunta, mas eu vou fechar com ela também. A gente tem uma visão completamente diferente do que é a produção agrícola no Brasil. E isso que você fala, existe um Brasil que vai continuar sendo um grande produtor agrícola, um grande produtor de pecuária, mas que é um Brasil muito inteligente no campo, é isso? Porque aí é a rapaziada nova, né? Nós vemos grandes empreendedores hoje fazendo grandes coisas, né? E gente crescendo muito. E, Gilson, como tem uma boa produtividade, mesmo com os preços baixos que estão hoje, né? Estão baixos. Por que está baixo? Porque a produtividade e a produção está crescendo muito. E está aumentando a pressão nos estoques. Então, você tem muito estoque. Então, os preços estão baixos. Mesmo assim, incorpora 1.500.000 hectares por ano, que é exatamente essas terras possíveis de ser procuradas na braquiária e trazer para a produção de grãos. Mas que volta para a pecuária, é isso que é o mais interessante. Nós estamos tendo uma revolução na produção de carnes nobres, inclusive, porque é de qualidade. De qualidade, porque não é boi de 5 anos, é um boi de 2 anos, 2 anos e pouco, é menos de 2 anos às vezes. Então essa pecuária tradicional ela está ficando para trás. Alguma coisa vai acontecer, né? E você vê, Cocamar está numa região que tem pouca terra roxa. Então a ideia do Arenito foi uma ideia para agregar um tamanho na Cocamar. Então eu sou muito otimista. Nós somos já primeiros exportadores de um monte de coisa, né? Frango, soja, algodão, nós estamos... Caramba, o algodão nós somos os maiores exportadores hoje. Não é o maior produtor, mas imagina. Luiz, fantástico o nosso futuro. Luiz, 2 minutos para você me redefinir, na sua experiência de vida, do que você viveu, do que você construiu e está ajudando a construir ainda. O que é capital, o que é poder? Bom, capital, na minha opinião, é todo o conhecimento que você emprega para criar poder, né? Você cria, na verdade, uma força, né, de inteligência, dinheiro, inteligência, esforço também, muito esforço, muito trabalho envolve nisso. Isso tudo cria poder, que é o caso da Cocamar. Cocamar é poderosa hoje, tem condições, porque adquiriu todo esse conhecimento e isso transformou ela numa empresa poderosa e cada vez mais poderosa, né? E você, pessoalmente, também. À medida que acumula experiência, se acumula capacidade de gestão, de poder, enfim. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui no Capital e Poder. Gilson, eu que agradeço. É uma oportunidade rara, né, de estar com você. E é uma delícia conversar contigo. Muito obrigado. Luiz Lourenço é o exemplo de um homem que vive o agronegócio, gosta, dá para sentir pela fala dele o quanto que isso faz parte dele e da vida dele. Mas que agronegócio para o Luiz Lourenço é transformação, mudança. E eu quero fechar a conversa com o Luiz Lourenço com uma coisa que eu gosto muito que ele fala. O solo nos dá muito, pode nos dar bastante, mas ele é preciso ser tratado como um organismo vivo. O solo precisa de cuidado, de respeito.
A gente pensa em produtividade numa terra que sempre vai nos dar, mas o quanto que a gente dá ou respeita ela para que ela possa continuar sendo generosa, como na nossa região muitas vezes, várias vezes é. Até o nosso próximo encontro.